Esta é uma história de 40 anos, uma história que é importante que os jovens possam perceber, sentir a transformação que Patrocínio sofreu, assim como toda a região do Cerrado. Isto aqui foi uma quebra de paradigmas. O café no mundo todo só se cultiva, só se planta em solos e terras férteis. Aqui nós estamos plantando em solos pobres. Para isso tivemos que desenvolver tecnologia, aprender, forçar até que as empresas de pesquisa pesquisassem e trabalhassem para que esta cafeicultura desenvolvesse, chegasse ao pé que chegou. Bom, a história do café de Patrocínio realmente ela é muito bonita. Construída ao longo de muitos anos, começando na década de 70, onde nós tivemos vários pioneiros que vieram, acreditaram no Cerrado de Minas Gerais, acreditaram no município de Patrocínio pela sua condição climática, pela sua posição geográfica, pela prestação pluviométrica que nós temos na nossa cidade e também pela sua gente, a acolhida que todos tiveram. E acreditando no projeto deles, nós também embarcamos no mesmo projeto, que era o cultivo de café. E na época eu procurei imediatamente o Olímpio e nós fomos a Belo Horizonte, conversamos com o Rondon e com o Aires Paulinelli. E ficou mais ou menos eles encarregados de solucionar o problema para nós. Quando foi na festa da cidade, 7 de abril, talvez 1970, quando veio o avião trazendo o Paulinelli, que representava o Rondon na festa da cidade, ele lá, saindo do avião, ele apresentou para nós que estavam lá a carta concedendo autorização para extensão para patrocínio da plantio de café. Antes disso, houve um esforço muito grande do então prefeito Olímpio Garcia Brandão de gestões que acabaram transformando a região do Cerrado numa região considerada apta para se plantar café e se receber financiamentos oficiais para café. Então, houveram várias gestões no âmbito técnico para definir que tecnicamente era possível se plantar café e gestões no âmbito político para convencer as autoridades que essa era uma possibilidade. Não havia aqui nenhuma possibilidade de adquirir mudas. E eu tinha comprado nessa área, nessa situação já de adquirir área para essas firmas, eu tinha comprado para o pessoal do Ogazavara uma área grande na Serra do Salitre já para plantio de café. E eles começaram muito cedo a fazer o primeiro canteiro para a plantação das mudas. E eles então me cederam 75 mil mudas que eu comecei a plantar em dezembro de 1970 e estendi para 71. Nessa época também começou a surgir outros canteiros de produção de mudas, um na escola agrícola que deu origem à venda de várias mudas para diversas pessoas que plantaram café na época, outra do próprio grupo do Fujiwara Exato, que começou a fazer muda para plantar café também na região da Boa Vista, uma do Edmundo da Guiar, uma já de 1972 para 73, a do Zé Martim Galego com o Zé Carlos Grossi aqui na Fazenda do Esmeril. Eu assisti de perto meu pai, meu avô, sendo companheiro de todos que foram pioneiros aqui, que esse plantio eu acompanhei porque meu pai tinha feito primeiro o viveiro junto com o Colégio Agrícola e nesse ano foi plantado, em 72, foi plantado em torno de 3 milhões de mudas aqui, que já davam, com o espaçamento da época, uns 1.200 hectares de lavoura. Nesse ano de 72, o senhor Jorge Elias, junto com o senhor João, que eles eram sócios, o senhor Mário Alves Nascimento, o seu Abrão da Casa de Calçados, o Maurício Brandão, se não me engano, o Zé Martins também plantaram com mudas vieram da fazenda do meu pai, lá dos Bragas. Meu café começou, que eu plantei, a terra não era minha, do João. Foi um experimento que eu fiz uma visita que eu fiz em São Paulo,
e lá em São Joaquim, no evento da Formação Ferro, eu vi o plantio de café lá. E eu vi a vegetação do cerrado, como é que era, vi que era mesmo de Patrocínio e achei que Patrocínio podia produzir também. Eu arranjei 10 mil mudas de café lá em Araxá, que já tinha Araxá. Fui lá, compramos, João Mercedes deu o terreno, plantamos e plantamos e viemos, tratou dele até 2 anos e com muita vivacidade, com muita vegetação. E o povo entusiasmado vinha para cá, queria saber onde é que tinha café plantado. O João Abrão tem plantado no João Elia. Aí eu ia com eles lá para mostrar para eles o café que tinha lá, porque eles queriam ver se havia possibilidade de investir em Patrocínio. E as primeiras mudas que surgiram bem plantadas, bem orientadas e que deram um resultado excelente de plantio e as primeiras colheitas, vieram para cá muita gente, vindo de todas as partes, principalmente São Paulo e Paraná, para fazer plantio de café e adquirir terra. Valorizou muito as terras, quer dizer, foi uma redenção para a nossa região, não tem dúvida nenhuma, né? Eu cheguei em Patrocínio em julho de 72. Eu vim para Patrocínio com o objetivo era plantar café. E, juntamente comigo, naquela época, vieram outras pessoas que foram plantando café na região, tanto a região de Patrocínio, e alguns foram plantar café em Coromandel e em Monte Carmelo. O núcleo do Cerrado, no meu entender, começou em Patrocínio. Seu pai é o Namoro Nakamura. É o Namoro Nakamura. Veio de Centenário do Sul, Paraná, né? E comprou umas propriedades no Chapadão de Ferro e na Boa Vista. E ali começou plantando café. Foi mais ou menos em 70, 71, 72, essa época aí, né? Nós era todo moleque, né? No Paraná, devido à geada que dava direto, ele falou, tem que sair, né? Aí saiu do Paraná e veio para cá. A família ficou lá praticamente, aí os filhos foi estudando e formando, foi ajudando ele, né? Foi um pioneiro aqui em Patrocínio, né? Criou-se a Associação dos Cafeicultores, a nossa carpa, criou-se as cooperativas, tivemos apoio, inclusive, no primeiro seminário que se fez de café em Patrocínio, nós éramos prefeito naquela época. Então, Patrocínio realmente tornou-se um destaque e nós sentimos gratificados e muito honrados fazermos parte dessa história. Tenho participado da Associação dos Cafeicultores de Patrocínio, a Carpa, e me orgulho muito de fazer parte, desde 1986, quando iniciamos esse trabalho, Aguinaldo, Enéas, Zé Luiz e outros companheiros, e naquela época lutávamos com muita dificuldade. Quando fundamos a Associação dos Cafeicultores, ainda me lembro que a primeira reunião que nós fizemos, nós colocamos as cartas dentro dos latões de leite, naquela época, na Nestlé, para que aquelas correspondências chegassem até os produtores rurais. E fizemos também esta primeira reunião dentro do Sindicato Rural, dentro do Tatersal, lá onde é realizado os leilões de gado. E para nós aquela reunião foi um marco muito importante, onde demos o pontapé inicial, onde iniciamos a associação e pensávamos grande já para que o nosso café fosse um destaque e obtivéssemos resultados positivos. Eu acho que várias pessoas ajudaram nesse esforço. Dr. Zé Carlos Grossi, o Zé Martins Galego. Eu gosto muito de citar o pessoal da Fujivara, especialmente o Eduardo Fujivara, que era a pessoa que veio para cá na antiga Fujiminas. Acho que depois teve uma época e uma era do Aguinaldo Zé de Lima, que mudou completamente o foco que a gente tinha do café. A gente tem uma associação, a Carpa, que hoje representa os cafeicultores do maior município produtor do país. Patrocínio hoje, por dados do próprio IBGE, talvez o maior município do mundo produtor de café. Quando a gente vê o seminário chegando ao seu 20º ano,
São 20 realizações, e quando a gente lembra lá, quando começou o primeiro, lá no Sindicato Rural, aliás, no cinema da cidade, com muita dificuldade e com muita improvisação, e que o crescimento só foi proporcionado porque essas coisas foram acontecendo. Aconteceu a associação A Carpa, aconteceu o seminário, aconteceu a marca Café do Cerrado, aconteceu a cooperativa. Então tudo isso vai contribuindo para a história que a gente construiu hoje. E ver que o que fizemos é bom, mas ver também que o potencial que existe para se fazer é muito grande. Qual é o limite de produtividade de um cafeeiro? Será que nós já chegamos nesse limite? Será que existe mais para se fazer? Certamente existe. Eu acho que tudo que a gente é hoje em café e nas áreas que a gente trabalha vem desse coletivo, da gente estar sempre aberto a receber quem vem de fora para somar e de trabalhar em grupo para conseguir chegar a esses objetivos. Nós queremos render nossas homenagens aos pioneiros, aqueles que vieram para patrocínio, aos nossos imigrantes que trouxeram progresso e desenvolvimento, e as autoridades que ao longo do tempo deram suporte, e sem dúvida nenhuma o nosso povo, a nossa gente, que de maneira acolhedora recebeu a todos que aqui chegaram, tornando realmente Patrocínio uma potência na produção de café a nível de Brasil e conhecido mundialmente. O seminário tem crescido e tem sido um ponto de apoio para os nossos produtores, para as nossas empresas ligadas à cadeia do café, e é motivo de muita alegria e orgulho hoje estarmos fazendo a 20ª edição do café da região do Cerrado Mineiro. A gente apenas foi um daqueles que acreditaram que tudo era possível, e com muitos colegas, com muitos companheiros que acreditavam no mesmo desejo. Eu quero dar os parabéns para a Carpa pela continuidade dos trabalhos e parabenizar principalmente pelos 20 anos do nosso seminário. Com muita saudade que eu recordo daqueles tempos, os tempos primeiros, aonde existia um nível de dificuldade muito grande. Isso traz saudade porque nós precisamos trabalhar muito. Nós precisamos poupar, nós precisamos inovar e dar saudade também daqueles companheiros que começaram conosco e não estão mais aí. Muitos precisaram ir embora por problemas financeiros e muitos faleceram no meio dessa caminhada. É com muito prazer que hoje, após 40 anos, estou aqui e me sinto vitorioso. Me sinto com o meu dever cumprido e acredito que nós fizemos alguma coisa para Patrocínio, para a região e para o Brasil. Parabéns a todos os cafeicultores.